número de pobres no Brasil diminuiu desde o início da crise econômica mundial. Em São Paulo, o índice chega a quase 4%. Os dados constam de um estudo divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Prazo para pagar, juros em queda, desconto no imposto. O eletrodoméstico novinho coube no bolso. Máquina de lavar, geladeira. Comprou recentemente? Com a gás. Comprou tudo isso há pouco tempo? Graças a Deus. Então deu para comprar o dinheiro? Deu, graças a Deus. Antigamente era mais difícil? Era mais difícil. No supermercado, a impressão é de que o carrinho tem ficado mais cheio. Eu acho que hoje em dia o brasileiro tem uma maior facilidade de crédito e isso tudo facilita o poder de compra. Está com uma qualidade de vida melhor, né? O que possibilita comprar todos esses tipos de carnes, de outros cortes mais nobres, né? Antigamente não dava. Não dava. Levo mamão, levo abacate, alface, cenoura, banana. Saio com a sacola cheia, graças a Deus. Nos últimos 7 anos, a quantidade de brasileiros considerados pobres diminuiu quase 30%. O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada considera o nível de renda nas 6 maiores regiões metropolitanas do país. Em 2002, 42% dos brasileiros viviam com até meio salário mínimo por mês. Em 2009, são 31%. São 4 milhões de brasileiros que deixaram a condição de pobreza. A novidade, segundo os pesquisadores do IPEA, é que, ao contrário do que aconteceu em outros momentos de dificuldade na economia do país, desta vez, desde o início da crise internacional, o número de pobres no Brasil não aumentou. Pelo contrário, diminuiu, com mais intensidade em São Paulo, quase 4%. Este economista explica que, pela primeira vez, as medidas de combate à crise incluíram políticas sociais e de estímulo ao consumo. Se dizia há algum tempo atrás, é assistencialismo, dar dinheiro para os pobres, Bolsa Família, etc, etc. Hoje os empresários já não protestam mais, porque estão entendendo que essa capacidade de consumo dentro do país está protegendo todo mundo da crise, inclusive eles. É mais inteligente você dar dinheiro para a base da sociedade, para expandir, digamos, a estabilidade, né, da produção através da demanda. A região metropolitana de Porto Alegre tem hoje a menor quantidade de brasileiros considerados pobres. O maior índice está no Nordeste. No Recife, mais da metade da população vive com menos de meio salário mínimo por mês. Há, por exemplo, bastante mais crescimento de capacidade de compra, relativamente, no Nordeste do que no Sudeste. Só que acontece o seguinte, o atraso do Nordeste é tão grande que essa subida é uma coisa percentualmente significativa, mas em termos absolutos extremamente limitada, né? Nós temos, é importante, eu acho que a direção econômica é correta. Agora, ela tem que ser acelerada. As críticas não são de que está se fazendo errado, né? Mas é que tem que se fazer de maneira mais profunda esse processo de redistribuição. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Nós temos uma boa notícia. Essa redução do número de pobres no Brasil, desde o início da crise econômica, né, que havia inclusive uma preocupação muito grande sobre o impacto que essa crise poderia ter em relação à pobreza. Isso não chega a ser uma surpresa, a redução do número de pobres. Nós podemos dar esse crédito a programas sociais, não apenas do governo Lula, mas que já vem desde o governo anterior? Claro que sim, e essa é a explicação. Programa de transferência de renda, o estudo do IPEA pega porque ele é baseado na pesquisa mensal de emprego do IBGE, isso tem um problema de método de análise, a gente vai falar mais um pouco à frente, mas ele pega desde que essa pesquisa mudou o modo de calcular, de 2002 até junho deste ano, é muito recente, e pega, por coincidência, o período Lula, em que os programas de transferência de renda
seja o Bolsa Família, o mais conhecido, o ícone desses programas, mas seja a Previdência e seja o salário mínimo subindo acima da inflação, produziram essa proteção aos mais pobres. Então, quando veio a crise, nem a crise conseguiu afetar essa trajetória. Houve uma melhoria, houve uma proteção dos mais pobres entre os trabalhadores urbanos das 6 regiões que são pesquisadas, né? E houve uma saída de 2002 para cá de 4 milhões de pessoas da linha de pobreza. Agora, é interessante falar também da distribuição de renda, do resultado nessa pesquisa. Aí também é verdade que isso ocorreu neste grupo, estamos falando da distribuição da renda do trabalho. A renda do trabalho, Maria Lídia, não é mais ou menos a metade, um pouco menos da metade, hoje em dia, infelizmente, da renda total que o país ofere. E ainda mais estamos falando da renda urbana, digamos assim, dessas 6 regiões. Então é menos de 40% do total de renda. Então aí fica mais difícil falar, porque não estão computados os rentistas, os proprietários, os que presumivelmente têm renda mais alta, e nem a turma que está lá na área agrícola, nas cidades menores, que presumivelmente tem a renda mais baixa. Então, a distância aqui não dá para saber. Mas entre os trabalhadores urbanos, houve redução, sim, da concentração de renda, com uma história não muito boa. Houve melhoria dos que estavam embaixo, mas houve uma certa piora dos que estavam em cima. Então, a distância encurtou, mas não como em 2007, que é o único ano da série em que isso ocorre, porque todo mundo avançou e os de baixo avançaram mais. No caso, na média, os de cima subiram menos e os de baixo avançaram mais. Melhorou, mas é restrito esse conceito e precisa, como disse o Dalbor, o entrevistado, melhorar muito mais. Mas está claro, cada vez mais, que os programas protegem e reduzem pobreza no Brasil. O avanço não vai na proporcionalidade da necessidade ou da nossa expectativa. É sempre mais lento, fica sempre aquém. Mas vai. Vai. Isso é que é importante. Tanto que eu disse avanço. Isso aí. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite.